gostaria de começar aí agradecendo o convite para estar falando aqui para vocês hoje. A proposta nossa aqui no início, né, quando foi colocada, era da gente trazer um pouquinho das ideias de Peirce para esse seminário. Lembrando aí que um dos objetivos desse ano do seminário, né, a gente está falando um pouquinho sobre a ciência da natureza, não é isso, Fábio? E sempre lembrando também um pouquinho a questão da religião, também como um pano de fundo. Então, eu tentei organizar aqui, talvez uma tarefa um tanto quanto inglória, para tentar passar de uma maneira rápida, né, resumida e condensada e integrada, isso que seria a filosofia e a obra de Charles Sanders Peirce, né, um dos filósofos aí ditos, né, dos mais criativos da história do continente americano como um todo, né, não só dos Estados Unidos, mas nós vamos tentar, né, pelo menos, organizar um pouquinho aí essas ideias e tentar colocar isso nesse texto, nessa apresentação. Esse nome que eu dei para a apresentação, né, Peirce e o mundo que nos rodeia, foi um nome que surgiu um pouco dessa tentativa de encontrar um tema que juntasse todas essas coisas. Eu talvez precise explicar um pouquinho, né, como é que eu me envolvi com essas coisas aqui. Eu sou engenheiro, não sou filósofo de formação, não tenho formação filosófica formal, né, do jeito que fez ali um curso de filosofia, que estudou toda uma série de filósofos. Eu acabei me envolvendo com a filosofia de Peirce um pouco no meio do caminho, né? A minha especialidade é o estudo dos sistemas inteligentes dentro da engenharia de computação, algumas vezes conhecido como inteligência artificial por algumas pessoas, e a gente acabou conhecendo a obra de Peirce meio que por acaso, né? Em função de um pedaço particular, mas que não deixa de ser significativo da obra de Peirce, que é a chamada semiótica, que é o estudo aí dos fenômenos de significação e representação. Então a ideia é a gente entender como uma coisa, né, chamada signo pode representar uma outra coisa, certo? Que está no mundo, né, que nos rodeia, tá certo? E de alguma forma a gente quer entender como esse processo acontece, né, particularmente eu, para tentar reproduzir isso em sistemas artificiais. Então a ideia é, bom, podemos adotar os mecanismos tradicionais e conhecidos de representação que são usados na inteligência artificial, que a gente acha que é bastante limitado, ou a gente podia partir para uma coisa nova, uma coisa diferente. Foi aí que começou a surgir o nosso interesse aqui pelo trabalho de Peirce, né? Com a descoberta de que Peirce tinha sido o introdutor, aí, o inventor da semiótica, a gente começou a estudar Peirce, começou a ler Peirce, e à medida que a gente vai lendo Peirce, a gente vai sentindo uma falta de conhecer mais sobre os outros filósofos que ele cita, que ele coloca, que ele usa algumas ideias, né? Kant, Aristóteles, Duns Scotus, tá certo? Então a gente acabou tendo que ir atrás, né, dessas leituras todas para ir compreendendo um pouco essas ideias, como as ideias de Peirce se colocavam em relação com as ideias desses outros filósofos, e com isso a gente foi, né, desenvolvendo aí o que eu diria uma visão bastante particular do trabalho de Peirce. Então eu já peço de antemão desculpas a quem mais já viu Peirce na vida, né, e que possa ter uma visão talvez diferente da visão que eu vou estar apresentando aqui, lembrando que a visão aqui é a visão de um engenheiro que leu Peirce. E tendo lido Peirce, às vezes a gente interpreta algumas coisas em um viés bastante particular, que talvez a engenharia tenha como subsídio para a gente, de certa forma, polarizado a nossa maneira de enxergar as coisas. Então, de antemão, peço aí perdão por qualquer deslize que eu cometei aqui no meio da minha apresentação, né, principalmente deslizes da ordem de estar apresentando ideias que Peirce herda de outros filósofos e que eu posso ter me equivocado e imaginado que tenham sido dele originalmente, né? Porque isso é uma coisa que só quem tem a formação filosófica ampla, que conhece de fato todos os filósofos, como a história, né, do caminhar das ideias aconteceu,
para não cometer essas ingenuidades que, né, já fui alertado algumas vezes, que às vezes a visão nossa como engenheiro é ingênua do ponto de vista de filosofia. Mas, né, aceitado o desafio, vamos tentar falar um pouquinho sobre Peirce e principalmente sobre o mundo que nos rodeia. Bom, falar de Peirce, temos que falar um pouquinho quem foi essa figura, né? Essa foto que vocês estão vendo aí é uma foto tirada aí no final da vida de Peirce, né? Como ele era retratado. Peirce foi um filósofo que viveu no final do século XIX, começo do século XX, né? Nasceu em 1839 e faleceu em 1914, então, né, comecinho da Primeira Guerra Mundial. Ele é conhecido por ter sido o fundador da teoria dos signos moderna, imaginando aí que a teoria dos signos, ou semiótica, como foi proposta originalmente por Locke, no seu Essay Concerning Human Understanding, como nome, né, ela só foi ser desenvolvida realmente muito tempo depois, e Peirce é considerado um dos fundadores dessa teoria dos signos, embora, se você for analisar, desde Aristóteles já havia uma espécie de um embrião de uma teoria dos signos que ainda não estava consolidada. Bom, não vou entrar nos detalhes da história da semiótica, mas a importância de Peirce nesse sentido é bastante grande. Ele é hoje aclamado como um dos maiores filósofos americanos, um dos mais criativos. Entretanto, ele é ignorado por seus contemporâneos. Poucas pessoas conheceram o trabalho de Peirce. A maior parte da sua obra em manuscritos não foi publicada, certo? Nem em vida e nem até hoje. Existe um grande esforço do Peirce Edition Project, é um projeto que está baseado na Universidade de Indiana, nos Estados Unidos, que tenta organizar os textos de Peirce. Por que isso acontece? É importante talvez a gente entender, até para saber por que Peirce não é tão conhecido tanto entre os seus pares da época, como hoje mesmo dentro da filosofia, pelo menos de uma maneira mais clássica. Peirce foi uma pessoa que tinha um gênio um tanto quanto especial e difícil. Ele era filho de Benjamin Peirce, um professor de Harvard, e ele cresceu dentro de um ambiente, chamado de clube metafísico, onde as pessoas se reuniam de uma certa frequência para discutir filosofia. Então ele teve uma formação bastante forte, direcionando ele para a vida acadêmica, mas ele tinha esse gênio peculiar que eu já havia comentado. E esse gênio peculiar foi um grande entrave na vida dele. Ele topava de frente com as pessoas e, eventualmente, saía aí uns entreveros. E nesse meio tempo ele acabou algumas vezes tentando seguir uma carreira acadêmica, mas ele acabou não conseguindo seguir uma carreira acadêmica, ele acabou sendo demitido da posição que ele tinha. E aí em 1892 ele se recolheu numa casinha na Pensilvânia, em Milford, aonde ele começou a escrever, sabe? Milhares e milhares de manuscritos. Eu estava vendo ontem, no site do Peirce Edition Project, existem catalogados hoje 100 mil manuscritos, então dá para a gente imaginar o que é o tamanho da dimensão da obra de Peirce. Mas vamos imaginar a seguinte situação: vamos imaginar um filósofo colocado dentro de uma casinha, certo? Escrevendo, vivendo à beira da pobreza. Ele teve que ser socorrido financeiramente por William James, que era um colega dele que o admirava. E esses textos ficaram lá, nessa casinha, certo? Depois que ele morreu, a filha doou esses permanentes de queimar, tentou oferecer isso para a Universidade de Harvard. O pessoal da Universidade de Harvard encontrou esses manuscritos e começaram a olhar para eles e se entusiasmar, e acabaram descobrindo um Peirce que não era conhecido da sua época. Ele chegou a publicar alguns artigos de fato, mas os artigos dele eram artigos que tinham uma leitura, artigos que foram
juntados, né, a partir dos editores Paul Hartshorne, Paul Weiss e depois Arthur Burks, nos volumes 7 e 8. Eles encontraram os manuscritos de Peirce, ficaram admirados com o que existia naqueles manuscritos, juntaram esses manuscritos numa ordem que para eles fazia sentido e publicaram então os Collected Papers em 1931. Começaram a publicação em 1931. Só que o que acontece? Essa organização inicial dos trabalhos de Peirce, ela não levava em consideração o instante de tempo em que essas ideias haviam sido construídas. Eles organizaram, né, de um ponto de vista metodológico, essas obras, mas existia ali no meio dessa organização coisas que eram do Peirce primitivo, né, das primeiras ideias dele, com coisas misturadas que eram do Peirce mais tardio, aquele do final da vida dele. E o resultado é que muitas vezes o próprio Peirce mudou a sua ideia a respeito de algum desses conceitos, e aí a leitura deles, da maneira como foi organizada aqui nos Collected Papers, torna o entendimento das ideias dele bastante mais complexo, porque algumas das coisas que ele dizia no começo foram modificadas depois. Então, apesar desses Collected Papers serem hoje a fonte mais comum, porque é muito fácil você obter uma cópia dos Collected Papers, existe até uma versão eletrônica dos Collected Papers que você pode estar usando para fazer consultas, para poder estar retirando excertos, mas não é uma obra que para você ler de cabo a rabo. Por quê? Porque ela tem esse problema na sua elaboração, que ela mistura coisas de diferentes períodos em que elas foram concebidos. Então, em função dessa deficiência, começou um projeto, né, do pessoal do Peirce Edition Project para tentar organizar agora esses 100 mil manuscritos de uma forma que fosse orientada à cronologia em que eles foram desenvolvidos. Então, esse Writings of Charles Sanders Peirce, ele tenta agora voltar atrás, né, e olhar para os manuscritos do ponto de vista cronológico e tentar construir uma teoria que seja aí mais condizente com as ideias do próprio Peirce evoluíram. Um dos grandes problemas que existe na elaboração dos writings, né, tanto que hoje nós temos aí 6 volumes publicados dos writings, que vão só até 1896, né? Peirce viveu até 1914, sendo que alguns dos escritos mais interessantes de Peirce não estão aqui, mas estão ainda naquela parte que ainda não foi devidamente trabalhada. Qual que é o problema, gente? O problema, imagine a situação, um monte de manuscritos em papel, escritos à mão, tá certo? E naquela época não existia corretor de texto, né? Editor de texto para você ir atualizando o seu texto. Então, Peirce escrevia um manuscrito, aí ele pegava e escrevia aquele mesmo manuscrito num outro papel, com algumas pequenas alterações, e às vezes ele não colocava nem data. E aí fica complicado quando você tem 4, 5, 6 manuscritos de um mesmo texto, com pequenas variações, para você tentar imaginar qual seria a ordem com que aqueles textos foram feitos para poder chegar no texto final, que representava a ideia final de Peirce sobre aquele assunto. Então é um trabalho lento, realmente, é um trabalho que vem sendo desenvolvido. Esse 6º volume, né, ele foi publicado em 99. Existe um 8º volume que foi publicado agora, se não me engano, em 2009 ou 2010, alguma coisa assim. Mas o volume 7 ainda está sendo desenvolvido. Então é um processo lento, um processo que existem pessoas trabalhando no volume 9, no volume 10, mas é um processo que vai demorar um certo tempo, porque você organizar isso de uma maneira coerente e que faça a justiça a como o pensamento de Peirce evoluiu, é uma coisa bastante complicada. Então, se para organizar o trabalho já é complicado, imagina para a gente entender, né, esses conceitos e tentar imaginar, bom, e aí, né, o que a gente faz com isso? É bastante complexo. Tá? Vocês vão perceber, pelo que eu vou apresentar na sequência, que existem vários conceitos que Peirce inventou. Ele inventou palavras para designar certas coisas, não são poucas, são bastantes essas palavras. Isso pode tornar a compreensão da teoria peirciana bastante complicada.
Eu peço a paciência de vocês e, obviamente, se vocês tiverem dúvidas, me interrompam, vamos tentar evoluir essas ideias conjuntamente, porque eu sei de antemão que não são ideias simples, são ideias complexas, tem coisas que você demora um certo tempo a entender o porquê que elas foram colocadas daquela maneira, e se a gente não entende, a gente não consegue seguir um pouco mais da ideia da filosofia de Peirce. Certo? Me permite uma observação? Pois não. Nós temos nos esquecido, inclusive nos nossos seminários, de falar sobre a importância de Peirce para a lógica contemporânea. Ele é considerado, toda vez que a gente lê alguma história da lógica, com Demócrito, no século XIX, ele é sempre mencionado como um dos precursores da lógica contemporânea e da lógica formal. E, inclusive, tem uma lei importante, quando a gente estuda um sistema, a gente sempre quer ver se vale, que é a chamada lei de Peirce. E o Alfred Tarski, ele desenvolveu uma teoria que é conhecida como Relation Algebras, ou álgebras relacionais ou álgebras de relações, mas nos trabalhos primeiros do Tarski, quando ele esteve em Campinas, que ele fez uma conferência sobre história das álgebras de relações, ele fala que elas nascem e foram inventidas por Peirce. Peirce tem uma série de coisas que ele inventou mais ou menos ao mesmo tempo que outros filósofos ou outros cientistas, e que ele foi uma espécie de um precursor, né? Ele não teve contato aparentemente conhecido com essas pessoas, ele inventou as ideias ao mesmo tempo. Isso vale no caso da lógica dos relativos, isso vale na questão Não é lógica dos relativos, não. Não é? É das relações. Não, mas é que Peirce chama a lógica dos relativos. Eu acho que o Tarski, quando fez a álgebra das relações, ele deve ter se inspirado na lógica dos relativos. Cabe aí um estudo. Era muito impressionante também uma época em que nascia a teoria de conjuntos, no final do século XIX, em que o Cantor foi muito criticado por colegas alemães, e o Peirce manteve uma correspondência com ele, apoiava, entendia e achava uma beleza o trabalho do Cantor. E usou questões, resultados de teoria de conjuntos do Cantor em muitos dos seus Nós vamos ver que algumas das lógicas, até mais modernas, como a lógica fuzzy, ela foi já, de certa forma, antecipada em Peirce. Então, tem muita coisa aí que está para ser descoberta. Eu vou comentar depois no finalzinho, até com relação à teoria da evolução de Darwin. Ele olhou para a teoria da evolução e ele tentou melhorá-la. Nós vamos chegar lá no finalzinho da apresentação. Tá certo? Bom, mexer muito, aí está meio tenso. Aqui tem uma foto aí, pode liberar. Bom, então, tentando fazer aquela conexão que eu me propus aqui no comecinho da apresentação, uma das perguntas que talvez Peirce tenha colocado para si próprio, né, que orientou de uma certa forma todo o seu desenvolvimento filosófico, é como que é possível conhecer o mundo que nos rodeia. Esse mundo que nos rodeia sou eu que estou introduzindo, não foi Peirce que usou isso daí, né? Por que eu coloco essa questão? Porque se nós formos ver os desenvolvimentos da lógica de Peirce, nós vamos ver que uma das principais coisas que ele se ocupou foi com uma tentativa de propor um estudo sobre as chamadas leis da mente, né, ou leis do pensamento. Ele queria entender como o nosso pensamento funciona, queria encontrar uma explicação racional para o mecanismo do pensamento, e também com relação às leis do mundo, como o mundo funciona, como a natureza funciona, como a realidade funciona, né? Então, isso estava desde o começo dentro da proposta de Peirce. Nós vamos ver que ele passa grande parte dos seus textos
falando sobre como a mente funciona e principalmente propondo a chamada semiótica como sendo o mecanismo que explica o funcionamento da nossa mente, mas ele vai chegar num ponto em que ele vai descobrir que, opa, essas mesmas leis que se aplicam ao pensamento, elas se aplicam também ao mundo. E aí nós vamos ver que ele passa de uma tentativa de explicar a mente para uma tentativa de criar uma cosmologia de amplo poder explicativo, para explicar como o mundo funciona, como o universo funciona, como a realidade como um todo funciona, né? Então, para a gente entender, né, como que esse projeto de Peirce de desenvolver o seu estudo do conhecimento ele acontece, a gente tem que fazer algumas pequenas digressões aí que são mais filosóficas e que vêm da própria história da filosofia, né? Por exemplo, existe um mundo além da nossa mente? É um problema clássico da filosofia esse, né, que se divide aí entre a proposta do idealismo, aonde o mundo poderia ser talvez uma criação da nossa própria mente, né, ou não teria uma existência própria por si, ou o realismo, onde de fato existe um mundo externo que se impõe à nossa mente e que a influencia de algum modo, né? Se a gente então adotar uma postura irrealista, que é uma das vertentes da filosofia, nós podemos então supor essa realidade como sendo algo que acontece de fato. Nós teríamos que entender, bom, se realmente existe a realidade, como que ela é, né? Como que isso acontece? O que é essa realidade, né? Como que é esse mundo que nos rodeia, né? E aí, dentro da história da filosofia, para a gente entender um pouco como é que o pensamento de Peirce evoluiu, a gente citaria aí o chamado problema dos universais. Também é um problema clássico em filosofia. É aquela velha história. Será que os universais existem de fato no mundo? Ou será que eles são apenas uma criação da nossa mente para poder explicar esses universais? Por exemplo, se a gente fala aqui, olhando para essa sala aqui, né, nós temos várias cadeiras, tá certo? Então, nós estamos olhando cada uma das cadeiras aqui, tá certo? É uma entidade que está no mundo. Mas e o conceito de cadeira, como sendo algo em que cada uma dessas cadeiras é uma instância, é um elemento que instancia esse conceito? Esse conceito também, ele existe, né? Essa que é a pergunta que o problema dos universais aí tenta responder. E aí, dentro da filosofia, existe um debate tentando articular essa questão do problema dos universais entre o chamado nominalismo e o realismo. O nominalismo querendo dizer que os universais não fazem parte da existência, eles não existem, mas eles são meramente uma maneira de você compreender que existe aí um coletivo, tá certo? Então ele seria, na verdade, somente o coletivo dos individuais, né? Nós temos cada uma das cadeiras, o coletivo de todas as cadeiras daria o conceito de cadeira, certo? E a outra, no caso do realismo, em que assume-se que os universais existem, eles realmente fazem parte da realidade, né? E esse é um debate que existe até hoje, né? Não foi resolvido de maneira nenhuma dentro da filosofia, existem posturas nominalistas, posturas realistas, e eu não sou a pessoa mais adequada para poder estar divagando sobre isso, né? Apenas apresentando o problema. Se nós formos olhar para Peirce, Peirce se autodefine como sendo um realista escolástico, né? E ele tenta resolver esse problema dos universais criando uma dicotomia entre realidade e existência. Então, para Peirce, realidade e existência são duas coisas distintas, né? A existência seria esse nosso mundo que acontece aqui ao nosso redor, né? Um mundo que se força sobre a nossa percepção, sobre a nossa consciência, mas a realidade seria maior do que simplesmente a existência, né? A realidade, além da existência, ela incorporaria também tudo que é possível, todas as possibilidades, e também todas as leis, né, que poderiam estar acontecendo dentro da existência. Então, a gente poderia entender, né, fazer uns diagramas aqui para poder talvez ilustrar essa questão de uma maneira mais adequada, né? Nós poderíamos imaginar que nós temos aqui
né, o que seria a existência, né, e nós teríamos aqui, na verdade, o que seria a realidade. E além da existência, nós teríamos aqui todas as possibilidades e teríamos aqui também todas as leis. Então, nesse sentido, o que acontece? Os universais, eles estão aonde? Eles estão aqui nas leis, certo? São leis que existem no mundo, né? As leis que descrevem como uma cadeira deve ser, né? As leis físicas, as leis naturais, elas estão todas aqui, elas não estão na existência. Na existência você vai encontrar o quê? Você vai encontrar instâncias dessas leis, mas não as leis em si. Mas as leis fazem parte desse todo que é a realidade, né? Então, de certa forma, né, tem pessoas que acusam Peirce de ser, ter uma postura nominalista, porque ele está dizendo que as leis não existem. De fato, elas não existem, mas elas são reais, certo? Então, existe uma ambiguidade aí, mas é a maneira por meio da qual Peirce tenta resolver esse problema, né? E ele vai dizer mais, ele vai dizer o seguinte: olha, o nosso pensamento funciona de uma maneira em que todo pensamento é em signos. E aí é complicada como é que chama isso? A tradução, né? Em inglês ele fala all thought is in signs. Porque para a gente falar todo pensamento é em signos, em português isso soa um pouco difícil da gente entender. A gente podia talvez entender todo pensamento ocorre por meio de signos, todo pensamento acontece, mas isso deturparia de certa forma a concepção original de Peirce de que pensar é processar signos. De alguma forma você tem os seus signos, esses signos estão sendo processados, e é através desses signos que você consegue conhecer esse mundo que nos rodeia. Ou seja, o nosso conhecimento do mundo, ele não é um conhecimento imediato. Nós não conseguimos capturar as coisas do mundo de maneira imediata. Todo o nosso conhecimento existe mediado por signos. Desde signos imagéticos, que são as imagens que se apresentam para a nossa mente. Então, as imagens visuais, as imagens acústicas das coisas que nós escutamos, todas essas coisas, elas são o quê? Elas são signos que precisam ser interpretados para nos dar uma ideia do que existe lá fora, do que é esse mundo que nos rodeia. Então a gente entende o porquê da importância da semiótica na filosofia de Peirce para a gente entender esse mundo que nos rodeia. Se nós não entendemos que são os signos que trazem para a gente essa informação, que trazem para a gente esse conhecimento, a gente não vai ser capaz de entender a obra de Peirce. Ricardo, oi, diga. O conceito de mundo aí é conhecido como realidade. Realidade. É, mais que existência, exatamente. É que eu falei, esse mundo é uma das imperfeições que eu introduzi aqui na apresentação. É o universo. E tem uma observação que eu demorei muito para entender. Esse seu padrinho está ótimo. Para Peirce, algo pode ser real sem existir. Exatamente. Mas se existe, é real. Exatamente. Se existe, é real, mas ele pode não ser um existente e ser real. Tá certo? Isso é fundamental da filosofia de Peirce. Tá? Mas então, são dois pontos aqui que eu queria chamar a atenção que são fundamentais. O primeiro é essa questão dos signos. Para a gente conhecer o mundo, para a gente conhecer a realidade, nós precisamos e sempre utilizaremos signos. O nosso conhecimento ele é sempre mediato e nunca imediato. Certo? Esse é um ponto. O outro ponto importante que eu acho que é interessante até para nós que somos cientistas e engenheiros, né, é que a ciência, para Peirce, é o processo por meio do qual nós conhecemos o mundo. Então nós vamos ter que entender o método científico, porque ele diz, olha, o método científico é o mesmo método que explica como que os signos podem ser interpretados. Então ele junta ciência com semiótica. E semiótica passa a ser uma explicação, um modelo de como que nós conseguimos conhecer o nosso mundo ao nosso redor. Tá certo? Então, são dois pontos que eu acho que são fundamentais para a gente entender a teoria de Peirce. Tá certo? Tem alguma dúvida muito
forte nesse instante que a gente valesse a pena Uma estar... coisa importante, eu acho que é o conceito de verdade para ele, que depois você vai falar um pouco sobre pragmatismo, que o acesso ao conhecimento da verdade só é possível através do desenvolvimento da ciência. Isso. E mais do que isso, que nós nunca podemos ter uma certeza absoluta de chegar a uma verdade absoluta. Quer dizer, ele até presume que pode existir uma verdade, mas nós nunca seremos capazes de ter acesso completo a ela. Nós teremos o quê? Nós teremos um processo, que é o processo científico, que converge para a verdade. Ele se direciona para a verdade, mas nós nunca teremos a verdade absoluta. O Jercanista falou, pense na verdade absoluta como um direcionamento informacional. Exatamente. Que a verdade e a ciência faz com que você vá em direção à naquela verdade. direção informacional do que seria a verdade absoluta. Exatamente. Entre aspas, do que seria a aristotélica, né? A verdade aristotélica. Isso vamos assim dizer, uma das coisas que são essenciais do pensamento de Peirce. Que essa verdade ela é construída por cada interação que a gente tem com o mundo, mas a gente nunca consegue ter a certeza absoluta, 100% de que as coisas são verdadeiras. Nós sempre teremos a possibilidade de que alguma coisa esteja errada ali e ela tenha que ser reformulada completamente. Isso é o chamado falibilismo de Peirce. É contextual. Ela é contextual. E mais do que isso, que a verdade, só um instantinho, que a verdade de uns não necessariamente precisam ser a verdade dos outros, porque cada um tem a sua experiência individual. Isso seria pela limitação dos signos? Oi? Isso seria pela limitação dos signos? Seria pelo ponto de vista de que a verdade de cada um depende dos signos que ela processou e manipulou. Tá certo? Agora, é óbvio que quanto maior a interação você tem com outras pessoas, e você pode estar intercambiando signos, a coisa converge para uma verdade mais compartilhada, vamos assim dizer. Ou pelo menos, se não for a verdade, é o que nós chamaríamos, talvez em ciência, de mainstream, né? É aquele conhecimento tácito que um grupo de pessoas entende que é a verdade, até que chega alguma nova descoberta que ponha tudo isso abaixo, né? Um exemplo clássico que a gente tem aí é o da mecânica newtoniana, que durante muito tempo era visto como uma verdade absoluta, até que chegou a mecânica quântica e mostrou que, olha, em algumas condições excepcionais aqui, a mecânica newtoniana não vale, né? Ela não explica como o mundo funciona e você precisa de algo mais, e a mecânica quântica então vem para suprir esse algo mais, né? E isso é muito interessante porque mostra que, de fato, às vezes a gente tem aquelas verdades que são fortes, né? São sólidas, são cristalizadas, segundo a terminologia de Peirce, mas chega um ponto que nós somos obrigados a abrir mão dela porque a gente reconhece algumas imperfeições que elas podem ter. Por favor. Sim, isso eu queria saber, no caso da matemática, a ideia de Peirce também, que a verdade é relativa, como que é isso? No caso da matemática é um pouco diferente, eu vou explicar isso na próxima transparência. Só uma questão, é verdade no contexto científico. Isso no contexto científico. Mas que Acho pode ser tá- no contexto teológico também. Nós não falamos Mas, digo, por exemplo, para Peirce faria sentido o indivíduo dizer, eu existo, eu não tenho realidade. Seria uma verdade dele, ele não ter realidade. Não, isso não. Autoligação. O conceito de verdade, ele é estranho na obra de Peirce, porque a gente está tentando entender um conceito que nós temos de verdade, mas para Peirce não existe verdade. O que existe é a informação que ele conseguiu obter a partir dos signos que ele recebeu. Tá certo? E a gente aqui talvez crie esse conceito de verdade como algo que, uma herança de um passado, de outros estudos, mas para Peirce não faz sentido falar em verdade, faz sentido falar em evidência, faz sentido falar em uma medida da uniformidade ou da coerência estatística, mas não exatamente de uma verdade. Esse conceito é estranho para Peirce. Tá? Pelo menos na minha visão, Fábio. Pode ser que você tenha uma visão diferente aí, mas... Né? Eu acho que é importante, o signo é construído e elaborado Isso. pelo ente que quer conhecer. Isso. Mas para Peirce é muito importante isso no contexto. Sim, Está sim. inserido em Sim, conhecimento ou desenvolvimento Inclusive nós vamos falar daqui a Contexto é pouquinho importante. de como que nós conseguimos conhecer usando signos, porque isso é interessante, né?
como que nós aprendemos? Se nós não podemos ter uma apreensão direta da realidade, o que nós podemos ter da realidade? É uma pergunta que surge, né? Vou tentar responder isso daqui. Tá? Posso fazer Diga. dois comentários? Se eu entendi corretamente, é que a palavra verdade aí está sendo usada em dois sentidos diferentes. Porque pelo que vocês falaram, ele imagina que tem uma verdade da qual a gente está se aproximando. Isso. Então o que a gente tem a cada momento não é a verdade. Isso. São aproximações da verdade. Isso, exato. E por isso que o que a gente pode dizer é que não é que as verdades de duas pessoas são diferentes. As perspectivas Isso, da aproximação exatamente. da verdade. Mas a questão é que essa verdade ela é hipotética, a gente não sabe de antemão se ela existe ou não. A gente parte da suposição de que ela existe e estamos perseguindo-a, mas pode acontecer dela não ser como a gente pensa que ela é inacessível. Por definição, Percy, a gente não consegue acessar. Então mesmo que ela exista, que ela esteja lá, nós não temos esse acesso. O nosso acesso vai ser sempre parcial, vai ser sempre É imediato. como um limite, mas Isso, a cada um momento você tem uma aproximação e existem aproximações melhores do que Isso. outras. Mas ela é Todas hipotética. são iguais, isso que eu quero dizer. Não é porque elas não coincidem com Isso. você tá, que você diz essa é igual a essa, não. Tem coisas que são melhores, né? E a aproximação é melhor. Então eu acho que precisa tomar um certo cuidado, porque eu acho que ele não é relativista. Não, ele não Cada é. um tem a sua verdade. Não é que cada um tem a sua verdade. Está Não. Isso. com as suas limitações, com as suas... Não, mas é que, veja, o conceito de verdade aí é que não cabe nesse raciocínio, porque ele parte do princípio que mesmo que exista a verdade, ela é inacessível. Então, se a gente está partindo sempre de entidades hipotéticas, que são essas potenciais verdades que existem, como é que a gente pode saber de antemão quais são as verdades verdadeiras e quais são as verdades que não são verdadeiras? Não dá para a gente saber. Ele já fala, não adianta vocês quererem descobrir, porque vocês não vão conseguir chegar lá. Né? Ele é pai do pragmatismo. Sim. Que é uma corrente forte. Sim. Filosofia é uma corrente sobre verdade. Sim. Sobre teoria da verdade. É. E a verdade para ele é pragmática, depende do contexto e do desenvolvimento científico. Exatamente. Ele é atrelado ao Exatamente. desenvolvimento científico. Bom, mas, Outra vez eu evitaria usar a palavra verdade. a aproximação da verdade. eu nem falei verdade para ele, que entrou com o conceito de verdade aqui. Não, ele não evita, não. Ele não fala em aproximação. Tudo isso que você está falando, ele chama de verdade pragmática. Coisa do verdade adjetivo contextual. junto. Tá bom. O adjetivo É. pragmático. Adjetivo junto. que A é verdade importante. depende do contexto. Sim. Mas seria o caso de dizer que a realidade é verdadeira ou uma verdade? Ou é toda a verdade? E ele não Exatamente. Não, mas é Essa diferente, a porque questão. a verdade ela teria a ver com, se a gente for ver o conceito de verdade lá atrás, tem a ver com a coerência entre as coisas, não é eu não queria entrar tanto nesse lado aqui, porque não é a minha especialidade. A verdade não depende da realidade. A ciência procura capturar a regularidade Isso. da realidade para poder Exatamente, expressar. exatamente. A ciência procura fazer isso. Isso, E é ela que nos ajuda, através disso, capturar o que é a Isso. verdade inserido isso, no nosso conhecimento. E essa verdade está buscando a compreensão da realidade. isso. Falei errado? Não. Acho que- Não, a ideia é essa mesmo. Mas, bom, os dois pontos, então, seria a questão da semiótica e a questão da ciência, como sendo um mecanismo para a gente conseguir ter acesso ao mundo. Tá? Existem dois pressupostos que são importantes também para a gente entender a teoria de Peirce, que são crenças que ele basicamente introduz, que fazem parte do modelo dele. Nós vamos ver daqui a pouquinho como que essas coisas fazem parte do modelo dele. Uma delas é o chamado tiquismo, ou tichismo, né? Não sei como é que a gente eventualmente pronuncia isso. Isso vem de tique, ou tique, que significa chance em inglês, ou em português talvez a palavra acaso. Então, a ideia de Peirce, ele é um defensor da chamada doutrina do acaso, aonde ele, com essa doutrina, ele vai tentar fomentar a ideia de que pode existir o acaso absoluto, e nem tudo é fonte de um determinismo absoluto, ou seja, o acaso existe no mundo. Tá? Ele pode estar escondido, ele pode estar camuflado em pequenos pontos aí, a gente, né, com o conhecimento da ciência de hoje, a gente diria, não, o acaso no mundo está embutido dentro da mecânica quântica, né, e no salto quântico que você vai ter de um elétron de uma órbita para outra, tá certo? Pode ser ou não. O fato é que ele diz, existem pontos de inserção de acaso
na realidade, e essas coisas, isso é fundamental para que o modelo dele funcione, certo? Quer dizer, ele acredita que o acaso não é meramente um desconhecimento que nós temos sobre os modelos determinísticos, mas que ele efetivamente é uma parte do mundo. Tá? Senão seria tudo muito sem graça. Pois é. Tudo igual ao Pois é. passado e ao futuro. Não, mas isso é uma posição filosófica forte, Mitra, porque, veja, ele está dizendo, não, eu acredito que o acaso faz parte do mundo. Né? Do universo. Do universo. Mundo é meu erro aqui, é o do universo, do cosmos, certo? Isso é importante, tá? Porque inclusive nós vamos ver que ele vai associar essa ideia de acaso, de chance, né? Com o conceito de primeiridade, que é uma das categorias que nós vamos daqui a pouquinho introduzir, certo? Um outro pressuposto importante é o que ele designa de sinequismo, que é a doutrina que prega que tudo que existe é contínuo. Então, da mesma maneira que ele diz, olha, o acaso existe no mundo, a continuidade também existe no mundo. O mundo é contínuo. Tá? Então, a continuidade não é meramente uma coisa inventada pelo cérebro humano para explicar certas coisas da natureza, mas é algo que faz parte da realidade. Né? O discreto é somente uma percepção simplificada de certos tipos de comportamento contínuo e esse sinequismo ele é fundado na noção de que a coalescência, o tornar-se contínuo, o ser governado por leis, não são nada mais do que fases de um único e mesmo processo de crescimento e desenvolvimento, que é o processo de desenvolvimento científico também. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Né? Da mesma forma, se esse sinequismo existe no mundo, no universo, ele vai existir também no pensamento. Então ele vai dizer o seguinte, olha, as ideias somente podem ser conectadas por continuidade. Então ele não vai imaginar que uma ideia discretamente gera outra ideia, que discretamente gera outra ideia, mas que na verdade existe uma continuidade na geração das ideias. Que para nós talvez seja difícil de interpretar, mas a proposta dele vai nessa direção. Tá certo? Bom, então olhando para isso que ele chama de ciência, né, ou método científico, seria interessante a gente ver como ele classifica essas ciências. Né? Ele vai classificar essas ciências sendo de 3 grandes tipos, aonde uma delas ele teve mais um pouco de cuidado em detalhar os subtipos. O primeiro desses tipos seria chamada ciências da descoberta. São aquelas ciências que realmente tentam descobrir coisas novas para o mundo. Tá? Vou falar um pouquinho sobre elas, mas antes de falar sobre elas, queria falar sobre as outras duas. Além das ciências da descoberta, ele prevê umas chamadas ciências da revisão. O que é as ciências da revisão? Depois que algumas coisas foram descobertas, elas devem ser revistas, adaptadas, melhoradas, para que uma nova abordagem possa ser apresentada. Então, essas ciências da revisão, elas fariam parte desse processo de você estar trabalhando sobre coisas que foram descobertas pelas ciências da descoberta e que precisam de uma nova explicação, precisam de uma nova elaboração, precisam de uma nova proposição. Ele não falou muito sobre as ciências da revisão no seu trabalho. Tá? Ele simplesmente disse que elas existem, que elas devem existir, mas não chegou a avançar muito sobre isso. E por fim ele defende as chamadas ciências práticas, né, que seria o uso desses conhecimentos obtidos da ciência da descoberta para aplicações que o ser humano usa no seu dia a dia. E eu aqui me atrevo a colocar a engenharia aqui como sendo um dos pontos onde entram as ciências práticas, certo? Seria o uso dos conhecimentos que são adquiridos aqui na ciência da descoberta para o desenvolvimento de produtos, artefatos, sistemas, né, que possam estar servindo aí ao ser humano. Será que é medicina? Oi? Será que é medicina? A medicina, bom, enfim, é uma pergunta que... né? Mas, olhando aqui então para as ciências da descoberta, ele vai dividir as ciências da descoberta em 3 sub-ramos. É interessante a gente observar que tudo em Peirce está dividido em 3. Então ele divide as ciências em 3, né? Descoberta, revisão, prática. Divide a ciência da descoberta em 3 e ele vai sempre dividindo as coisas em 3. Existem alguns filósofos que acusam Peirce de triadomania, né? De que ele tinha essa ideia de que tudo é em 3,
Mas ele tem uma razão para isso. Nós vamos descobrir essa razão Trindade. daqui a pouquinho. Nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão da triadomania de Peirce. Mas ele divide então a ciência da descoberta em três. A primeira, que é a matemática, a segunda, que seria a filosofia, e a terceira, que seria a ideoscopia. A gente vai perceber que os nomes começam a ficar complicados nesse meio do caminho, né? Ele inventa muitos nomes, e esses nomes nem sempre são fáceis da gente entender. Matemática, para ele, seria então o que é ou não logicamente possível, o estudo do que é ou não logicamente possível. A filosofia seria o que ele chama de ciência... Ele chama a matemática de primeiro e ele observa porque é a única das ciências que pode não depender da realidade. Sim. Ou da existência. Em segundo, nós temos a filosofia, então, que para ele é a ciência positiva, a descoberta do que é realmente verdade, entra aqui talvez a palavra verdade, num sentido de existência, né, de coisas que estão fazendo parte ou não da existência. E a filosofia ele vai dividir entre fenomenologia, ciências normativas e metafísica. A fenomenologia, estudando os elementos universalmente presentes num fenômeno, as ciências normativas, que devem estudar o que deve ou não deve ser, e a metafísica, que vai tentar tratar da questão do universo, da mente e da matéria. E as ciências normativas, por sua vez, ele divide em três: a estética, né, a ética e a lógica, que também ele chama de semiótica em diversos pontos. Tá? E já comentei com vocês que um dos grandes esforços que ele fez foi exatamente aqui, na questão da semiótica. Apesar de ele trazer contribuições em diversas outras áreas aí da sua classificação das ciências, grande parte do trabalho de Peirce está aqui, na tentativa de se entender a semiótica. Né? E talvez, para quem é matemático, né, é interessante notar que a matemática está aqui e a lógica está aqui. Né? Não, se você olhar o que fala de matemática, só que eu não me lembro, deve ter 3 lá dentro também. Possível. Deve ter 3, eu não me lembro. Mas na matemática tem lógica. E é o que sempre me enganou. Porque tem uma lógica lá na matemática e quando ele fala o que ela é, não é essa lógica daqui. Então eu sempre interpreto que a lógica que ele põe na matemática é a lógica da matemática e que me parece que quando ele põe a lógica lá, é a lógica clássica, aristotélica. E aqui ele deixa ver que ela pode variar. É algo a mais do que a lógica que os lógicos hoje entendem simplesmente a como lógica sendo clássica. lógica. Não, mas ela é muito mais do que os lógicos até então, desde Aristóteles, entendiam como lógica. Porque quando ele põe a lógica aqui nas ciências normativas, ele deixa com a semiótica, com os argumentos que ele põe, eu acho que ele deixa pronto para quem depois inventou lógicas não clássicas. Você pode ter vários tipos de lógica ali, dependendo da estética, que baseia que tipo de ética, né? E é importante que na matemática tem lógica, mas eu estou precisando ler de novo o artigo, porque deve ter 3 lá dentro. É bem possível, né? é bem possível. Com esse negócio de 3. Quando não tem, é porque ele deixou em aberto para um estudo futuro. Então, assim, tem vários pontos onde ele define alguma coisa e ele não chega a aprofundar, mas na cabeça dele sempre tudo vai estar montado em cima dessa triadomania, porque justamente ele tem as 3 categorias que eu estou tentando evitar, porque nós vamos falar daqui a pouquinho delas aqui, mas a gente já, de certa forma, antecipa essa chegada aí das categorias. Tá certo? Por fim, nós temos aqui a ideoscopia, né, que seria o que ele chama de ciências especiais, que vão simplesmente acumular novos fatos. E aqui talvez esteja grande parte da ciência moderna hoje, né? Ciências físicas, as ciências psíquicas, né? Então, que seriam as ciências da natureza, e aqui as ciências humanas, né? Ciências psíquicas é um nome meio complicado, mas é um nome que ele usou na época, tá certo? Mas então, com isso, ele abrangeria todas as possíveis maneiras de conhecer o mundo. Tá? E as diferentes tipos de ciências que estariam especializadas nessas diferentes maneiras de conhecer o mundo. Tá? Você chegou a conhecer a trabalho de Freud? Não conheço, não sei sobre Freud. Realmente não sei se ele chegava... Bom, para a gente entender um pouquinho essa estrutura que Peirce coloca, nós precisamos fazer um pequeno preâmbulo aqui. Né? E nós vamos falar um pouquinho do que são chamadas de teorias das categorias.
As categorias, elas são estudadas dentro da filosofia, né, particularmente no estudo da teoria do conhecimento, e dentre os diferentes proponentes de categorias para tentar classificar os tipos de pensamento ou os tipos de coisas que podem existir no mundo, né, nós vamos ter aí principalmente Aristóteles e Kant, que foram dois dos quais ele se inspirou e ele cita muito ao longo do trabalho dele. Essas categorias, elas tentam classificar diferentes tipos ou modos de ser, e elas podem ser vistas tanto como categorias de pensamentos que podem acontecer na mente, e obviamente por isomorfismo, né, seriam as categorias das coisas que podem existir na realidade também. Quer dizer, a ideia é que os nossos pensamentos sejam isomorfos às coisas que existem na realidade. Aristóteles vai definir um conjunto de 10 categorias: substâncias, quantidades, qualidades, relações, lugares, períodos de tempo, posições, estados, ações ou efeitos. Kant vai desenvolver 12 categorias que ele divide em 4 grupos, né? O grupo das quantidades, o grupo das qualidades, das relações e das modalidades. Então, se vocês contarem aqui, vão ter 12 categorias, não vale a pena a gente entrar aqui nos detalhes. E Peirce vai reduzir tudo isso a 3 categorias, que ele vai chamar de primeiridade, secundidade e terceiridade. Tá certo? Então, ele tenta, de alguma forma, né, defender essa visão dele, historicamente, comparando as categorias que ele coloca com as categorias de Kant e Aristóteles, principalmente. Tá? E nós vamos ver que tem grande inspiração nessas categorias dele com as categorias, principalmente de Kant. Ele era considerado inicialmente um kantiano, depois ele se diferencia totalmente, apesar de baseado... Ele tem muita coisa de Kant dentro do trabalho dele, mas ele realmente ele acrescenta. Bom, se nós olharmos aí a origem dessas categorias, em Aristóteles, as categorias surgem como os tipos de palavras que podem referenciar coisas no mundo. Então, substâncias são os substantivos. Você vai estar olhando para cada tipo de palavra que você pode ter e você vai ter uma categoria para cada um deles. Tá certo? Em Kant, nós não vamos mais falar em tipos de palavras, nós vamos falar em tipos de juízos que se podem fazer sobre o mundo. Tá? E em Peirce, ele vai tentar abstrair as categorias de Kant em termos dos tipos de relações que podem ocorrer no mundo. E isso é bastante complexo, gente. Eu vou dizer, para entender isso, você tem que ler, e quando você acha que você entendeu, você tem que ler mais um pouco para poder talvez achar que entendeu mesmo. Né? Vou tentar passar um pouco disso para vocês, mas obviamente eu tenho certeza que ninguém vai sair daqui sabendo o que são exatamente as categorias de Peirce. Tá? Mas pelo menos uma ideia vocês vão ter. Tá? Uma das diferenças interessantes entre a categoria de Peirce e a de Kant e Aristóteles é que as categorias peircianas, elas são o que a gente chama de metacategorias. Elas não são categorias de fato, mas elas são categorias para a construção de outras categorias. E é daí que vem a triadomania de Peirce, porque ele vai estar sempre aplicando essas 3 possíveis tipos de categorias e vai subdividindo em novos tipos e subdividindo em novos tipos. Então você pode estar sempre olhando sobre aquele fenômeno em 3 diferentes aspectos. E isso é o que a gente chama da arquitetônica da semiótica de Peirce. Ou seja, as ideias de Peirce não são simplesmente ali postas, né? Mas elas são postas de uma maneira engendrada, de uma tessitura desse processo de uso das metacategorias para ir criando uma série de outras coisas. Tá? Eu sei que nesse ponto é difícil enxergar isso, mas eu espero que com os exemplos que eu vou apresentar aqui na frente, essas coisas fiquem um pouco mais claras. Tá? Essa ideia das categorias foi publicada originalmente nesse texto aqui de 1867, On a New List of Categories, que foi publicado, essa foi uma publicação realmente, no Proceedings of the American Academy of Arts and Science, mas não é uma leitura fácil, e não é o melhor lugar para a gente aprender sobre as categorias, tá? É só porque historicamente foi o primeiro lugar que isso foi apresentado. Bom, antes de falar das categorias, né, de apresentá-las formalmente a vocês, eu vou comentar um pouquinho sobre como que ele chegou a esse processo da formulação das categorias. Então, vamos imaginar que ele estava, em um determinado instante, tentando modelar o nosso pensamento, como o nosso pensamento funciona,
E como ele era químico de profissão, ele pensou, poxa, será que o nosso pensamento não funciona de maneira análoga ao que acontece nas reações químicas? Será que nós não teríamos ali pequenos átomos de pensamento que se agregam de alguma forma e vão se desenvolvendo de alguma forma, da mesma maneira que uma reação química acontece entre os diferentes compostos da natureza? Né? E ele então vai propor essa ideia de que os pensamentos são análogos a compostos químicos, e da mesma maneira que os compostos químicos, os átomos, possuem valência para se conectarem com outros átomos formando moléculas, nós teríamos a mesma coisa acontecendo no nosso pensamento. E ele vai então definir Phaneron, né, outra palavra inventada por ele, para definir esse átomo do pensamento. Então, a teoria de valência química já existia? Já estava sim. Ele usou da teoria de valência para poder definir isso aqui. Acho que fez uma conferência para nós, foi o Lauro, né? Pode ser. Foi lá. Foi o Lauro. Mas então, nós temos aqui o Phaneron como sendo o nosso átomo do pensamento, né? E que para Peirce então vai ser tudo aquilo que de algum modo ou senso pode estar presente na mente, sem considerarmos se isso que está lá presente na mente corresponde a alguma coisa real ou não. Não, era completamente contemporânea ali a teoria das valências, não era coisa assim já na literatura. Do que? A época que isso foi feito. Mendeleev é Quase, né? Contemporânea, então, Mas ele se apropria da química para a teoria dele. Né? Ele se apropria desse conceito. Tá? Então, esse Phaneron aqui, né, que seria o nosso átomo do pensamento, ele é, até certo ponto, equivalente àquela ideia de Locke, né? Ideia, o conceito de ideia em Locke. Né? Se a gente for analisar lá Locke, na sua proposta com uma filosofia da mente, o conceito básico que existe em Locke é o conceito de ideia, e é o mesmo conceito de Phaneron aqui em Peirce. Tá? E ele vai descrever então uma ciência que ele vai chamar de faneroscopia, que é a descrição desses fâneros e como que eles se desenvolvem aí na mente. E ele vai dizer que essa faneroscopia surge a partir da observação direta dos fâneros. Então ele estava fazendo uma espécie de uma autoanálise, olhando para a sua própria cabeça, pensando e tentando enxergar os fâneros ali dentro. Tá certo? E ele vai dizer que, generalizando-se essas observações, obtém-se um vasto repertório de fâneros que, apesar de inexplicavelmente misturados, podem ser categorizados em uma lista muito curta. E aqui é que surge, talvez, a primeira versão da teoria das categorias de Peirce. Por que ele vai dizer, os meus pensamentos, apesar de serem muitos, de serem de vários tipos diferentes, só num certo aspecto, olhando para eles, eu posso dividi-los numa categorização muito simples, em 3 categorias diferentes. Né? E quais são essas categorias? Né? Bom, olhando para a valência química, ele vai então propor que vai existir uma valência faneroscópica, certo? Que é a valência de conexão entre as ideias do os átomos do pensamento. Bom, como são as valências químicas? Diga. Pergunta quase provocativa. Diga. Os fâneros estão na existência ou estão nas leis? Né? Todos os tipos. Pode ser de qualquer um deles. Não. Digo, os fâneros estão no quadrinho da existência? Das leis. Das leis. Os fâneros são signos, são representações. Estão nas leis? Não, eles são signos. Então, se tivesse na existência, já ficava meio... Sim, são signos. São signos. O que tem na existência são instâncias deles, não são os próprios. Essa é a diferença. Bom, então, na valência química, nós podemos ter diferentes tipos de valência. Né? Ele chama de médadas, mônadas, díades, tríades, tétrades, pêntades, dependendo do número de conexões que você pode ter num determinado composto químico. Tá certo? Mas aí ele tenta pensar, poxa, mas quais seriam os elementos mais básicos para poder montar médadas, mônadas, díades, tríades, tétrades? Tá certo? Vamos tentar encontrar a maneira mais simples com que essas coisas podem ser articuladas. Certo? E ele vai falar assim, bom, eu não posso criar coisas muito sofisticadas só com mônadas, porque as mônadas não se ligam a nada. Não consigo também coisas muito sofisticadas somente com mônadas e díades. Mas, com mônadas, díades e tríades, eu consigo gerar todo o resto. Essa é a proposta dele. Então ele vai dizer, olha,
apesar das valências poderem ser de qualquer tipo, existe um conjunto mínimo que eu chamo de elementos indecomponíveis, que eu não posso decompor em coisas menores, que são logicamente indecomponíveis ou indecomponíveis a uma inspeção direta, e somente são necessários 3 elementos indecomponíveis para a criação de qualquer tipo de valência química. E ele vai dizer assim, são coisas como essa, que seriam mônadas, tá certo? Coisas como essa, que seriam díades, e coisas como essa, que seriam tríades. Ou seja, átomos do pensamento que se conectam com um único ponto, átomos do pensamento que se conectam em 2 pontos, e átomos do pensamento que se conectam em 3 pontos. Tá certo? E ele vai dizer, olha, com esses 3 eu construo o mundo. Todos os compostos, as minhas moléculas do pensamento podem ser compostas por esses 3 tipos de elementos. E daqui que vem, então, exatamente a primeiridade, a secundidade e a terceiridade. A ideia parece muito simples, a gente olhando assim é trivial quase, mas a gente vai ver onde isso vai nos levar. Certo? Bom, então vamos tentar entender como que isso é possível. Olha aqui, ó. Junto aqui 2 mônadas, eu tenho o quê? Uma médada, ou seja, um composto do pensamento que não se conecta com nada. Tem que falar rápido, meio lento para não sair outra coisa, né? Uma médada, né? Certo? Se nós juntarmos agora aqui uma díade com uma mônada, juntando os 2 eu tenho uma mônada, tá certo? Se eu juntar 2 díades, eu tenho uma díade. Se eu juntar 2 díades desse jeito, eu tenho o quê? Eu tenho uma médada, tá certo? Então, só para mostrar alguns tipos de casos possíveis de conexão entre os átomos do pensamento. Né? Oi. E ele tinha esses desenhos? Não, os desenhos fui eu que fiz. Ou seja, ele tinha tudo isso descrito? Escrito. Palavras. Eu coloquei em desenhos para facilitar a nossa Vamos compreensão. no anterior, Ricardo? Oi? Não conta esse desenho. Não, Inventou a aula. foi só mostrando como é possível você juntar coisas aqui. Não, ele faz desenhos, mas esses desenhos são meus. Esses desenhos não são de Peirce. Tá? 2 mônadas dão o quê? Não, se eu juntar aqui 2 mônadas, eu tenho uma médada. Tá. Tá certo? Se eu juntar uma díade e uma mônada, eu tenho uma mônada. Se eu juntar 2 díades, eu tenho uma díade. Se eu juntar essas 2 díades de um outro jeito, eu tenho uma médada. São só alguns exemplos para a gente entender como é que a gente monta. E isso né? demonstra que você não consegue fazer uma tríade a partir disso aí. Exatamente. Não dá para fazer uma tríade. Você precisa da tríade. A tríade é necessária. Mas na hora que a gente insere a tríade, olha que coisa interessante. Ó. A gente junta 2 tríades, nós temos o quê? Nós temos uma tétrade. Né? Nós temos aqui 3 tríades, nós temos o quê? Uma pêntade, tá certo? E aqui já dá pra gente perceber que a gente vai acrescentando aqui, a gente põe quantos a gente quiser. Tá certo? Então nós podemos construir qualquer tipo de composto, né, do pensamento usando esses 3 elementos indecomponíveis, as tríades, as díades e as mônadas. Tá certo? E tem aí um negócio interessante que foi o próprio Peirce, depois ele acaba propondo isso, né? Será que eu preciso de ter díades e mônadas? Porque olha que coisa que interessante aqui, né? Vamos imaginar que eu só tivesse tríades, tá certo? Eu junto essas 2 tríades, eu tenho o quê? Eu tenho uma díade. Eu junto essas 3 tríades, eu tenho o quê? Eu tenho uma mônada. Então pode ser que o único elemento realmente fundamental sejam as tríades. Mas isso aqui já sou eu fazendo especulações, tá certo? O Peirce chegou a comentar alguma coisa sobre isso, mas isso é uma curiosidade. Se ele tivesse vivido um pouquinho mais, ele tinha chegado. Talvez, não vai saber. Bom, E daí, com essas tríades, ele elabora qualquer tipo de pensamento. Mas essa aí eu Tá. posso capacidade de... Então aí eu vou passar um pouquinho para vocês aqui quais são as definições sobre as categorias de Peirce, que ele vai chamar de semipitagóricas, porque ele diz que elas são formadas a partir das... O que ele falou? Porque, do ponto de vista lógico, nós precisamos de pelo menos 2 conectivos. Classicamente, em geral, em outras lógicas, nós precisamos de 2 para gerar todos. Né? Negação e mais alguma coisa. Mas daí você tem o artifício dos conectivos de Sheffer. Um só, complicado. Você faz tudo. Você consegue tirar tudo. Você fez um Sheffer. Ele fez um chefe. Talvez. Bom, nós temos nos textos de Peirce, existe um texto do Robert Martin, que ele, se não me engano, ele levantou um número que eu não vou ser capaz de reproduzir aqui para vocês,
mas que é um número muito grande, maior do que 60 ou 70 diferentes definições das categorias de Peirce, certo? Desde as mais abstratas até as mais explicativas, tentando dar instâncias para a gente poder entender o que elas significam. Essa que eu estou apresentando aqui para vocês é a mais abstrata de todas, certo? Então é a definição mais abstrata de categorias de Peirce que vocês vão encontrar, né? E ela é aparentemente muito simples. O problema é a gente conseguir derivar alguma coisa dela, mas eu vou tentar resolver esse problema na próxima transparência. Então, uma lista de categorias para Peirce, né? Isso aqui está naquelas referências que eu indiquei ali em cima. Uma categoria, as categorias são arranjos filosóficos, né? Ou seja, são tabelas de concepções derivadas da análise lógica do pensamento e que são presumidamente aplicáveis a todos os fenômenos do mundo. É o próprio Peirce que vai dizer, olha, isso aqui é o que tem de mais abstrato que você pode ter com relação a todos os fenômenos. Então, o que é primeiridade? Em inglês, firstness. Certo? É tudo aquilo que é, assim como é, ou seja, um primeiro independente de um segundo ou terceiro. A hora que a gente para e lê isso daí, dá quase um nó na cabeça da gente, não dá? Não, eu pelo menos, das primeiras vezes que eu li isso daí, eu falava, o quê? Como é que é? Tudo aquilo que é assim como é, ou seja, um primeiro independente de um segundo ou terceiro. Ou seja, são as coisas que funcionam como mônadas. Elas estão ali por si só e que não precisam de nada mais para poderem serem compreendidas. As secundidades, ou secondness, como Peirce coloca, é tudo aquilo que é o que é, somente em relação ao segundo, mas de maneira independente de um terceiro. Então é a ideia de outridade, né? Quando eu digo alguma coisa do tipo, como em português, maior, eu não consigo entender o que é maior se eu não tiver um outro com o qual eu preciso desse outro para poder entender o que é maior. Maior por si só não se auto-explica, ele não pode ser um primeiro, ele tem que ser um segundo. Tá certo? E terceiridade, ou thirdness, como o Peirce coloca, é tudo aquilo que é o que é, em função de colocar um segundo e um terceiro em relação um com o outro. Então é a ideia de composição. Tá certo? Quer dizer, quando eu tenho dois, eu tenho um e o outro. Mas se eu quiser fazer um composto, eu vou precisar de ter pelo menos três. Tá certo? Outro conceito que está ligado aqui com essa ideia de terceiridade é o conceito de meio. Se vocês pararem para perceber, é o conceito de continuidade. A ideia é que tem que ter dois pontos, tem que ter um terceiro, que é intermediário. Tudo isso são ideias de terceiridade. A terceiridade surge também quando eu penso em algumas frases que o ser humano usa. Por exemplo, João deu um presente a Maria. Não dá para a gente entender essas coisas separadamente. Não é que João deu um presente só, ou que deu alguma coisa para Maria. Essas coisas têm que estar juntas para que a coisa faça sentido. Então é um exemplo também de terceiridade. Tá? Mas, vocês vão concordar comigo, eu imagino, que olhar só para essa definição aqui não nos dá uma ideia muito boa. Ela é muito abstrata e difícil da gente conseguir entender. Então ele começa a tentar explicar isso daí de diferentes maneiras. Por que ele chama seno pitagórica? Seno pitagóricas, por causa que ela vem dos números. Então a ideia do pitagorismo, o seno não sei exatamente qual que é a origem, mas o seno pitagórica vem pelo fato de elas virem das ideias de números. Tá certo? Por isso que ela tem esse nome. Tá? Aí ele vai dizer pra gente o seguinte, olha... A primeiridade tem uma certa absoluticidade, né? Então, a gente talvez vai entender melhor essas categorias olhando para os exemplos que ele dá. Então ele vai dizer assim, olha, a ideia de primeiro, ou seja, a ideia de primeiridade, ela é predominante nas ideias de aleatoriedade, novidade, criação, liberdade, originalidade e potencialidade. A hora que a gente para para olhar cada uma dessas coisas, assim, qual que é a relação que essas coisas têm umas com as outras? Certo? Não é fácil enxergar isso. Mas se a gente começar a olhar separadamente para cada uma delas, nós vamos ver que todas elas têm um caráter, aquela definição original, abstrata que eu coloquei lá. São ideias coisas que independem de um outro para poder existir. Então, aleatoriedade. O que é aleatoriedade? É algo que não depende de nada, é completamente aleatório. Então, aleatoriedade é um exemplo de primeiro. Acaso.
acaso. Né? Novidade, o novo, não depende do velho, ele é novo, tá certo? Então ele é um primeiro. Criação, né? Liberdade, originalidade. A gente teria que gastar um bom tempo em cada uma delas para a gente poder entender, tá certo? Não é trivial e não é à toa que Peirce é difícil da gente entender. Mas, né, estão aí os exemplos para quem quiser depois, né, dormir pensando nessas coisas aí, né, e tentando entender. Ou não dormir, né? Pelo menos se preparar para dormir. Alguns exemplos de primeiro que ele coloca, a ideia de sensação, de sentimento, que é aquela primeira coisa que entra no ser humano, né, na percepção dele. Certo? A ideia de segundo, ao contrário da ideia de primeiro, ela é predominante nas ideias de causação, né? Uma coisa causa a outra, certo? Reação, ou seja, forças estáticas sempre aos pares, comparação, oposição, polaridade, diferenciação e existência. Essa existência eu demorei um tempão para entender por que existência era secundidade, né? Existência é uma oposição ao resto do mundo. O fato de eu existir significa que eu estou numa oposição com todo o resto do mundo. É isso que caracteriza a minha existência. Tá certo? O eu é secundidade? O eu? Não, a existência. Tá. A existência. O eu é primeiridade. O eu é primeiridade. Mas o eu diante do mundo é a secundidade. E aí é que entra a questão da existência. Olha, você já me explicou várias vezes. Eu só entendo quando o Ricardo explica. Depois eu penso em alguma coisa, se é primeiridade, secundidade, terceiridade, eu nunca sei. É complexo. É complexo. Eu acho muito difícil. A ideia de segundo nasce da comparação entre a percepção, a sensação, e a ação, a vontade. Certo? Isso tudo é de Peirce, tá? Não sou eu que estou inventando. A ideia de terceiro, que é uma das mais difíceis da gente entender, né? Ela é predominante nas ideias de mediação, algo que está no meio, né? Intermediário, continuidade, mais ou menos simples, né? Representação, aqui já começa a ficar complexo. Por que terceiridade tem a ver com representação? Eu vou tentar explicar daqui a pouquinho, né? Generalidade, por que generalidade é terceiridade? Não é fácil de entender. Infinitude, difusão, crescimento, inteligência. Por que inteligência é terceiridade? Né? Intencionalidade. Certo? Cada um desses pontos mereceria talvez uma digressão elaborada para a gente entender. Mas se a gente for olhar, a gente vai encontrar o porquê. Né? Essa ideia da inteligência para mim foi uma das que eu gastei mais tempo, porque como eu estou trabalhando com sistemas inteligentes, eu queria entender o que é esse inteligente que tem no sistema. Né? E assim, adiantando algumas coisas, essa inteligência tem a ver com o fenômeno de causalidade final, que é a ideia de que uma ação ela é propositada, ela tem um propósito, e esse propósito ele antecipa a própria ação. É um negócio complexo, polêmico, filosoficamente falando, e não filosoficamente falando também. Tá, é relacional e tem uma finalidade. A finalidade, ela funciona como um mediador na decisão que você vai fazer. Então, por isso que ela é um terceiro. Quer dizer, quando eu resolvo executar uma ação inteligente, essa ação inteligente, tendo um propósito, esse propósito ele funciona como interferente na própria ação que está sendo realizada. Portanto, ele exerce uma ação de triádica, né? de um elemento terceiro que aparece aí. Então, não é meramente uma ação reativa. Por isso que a gente diz que a ação reativa ela é diferente da ação inteligente. A ação reativa é meramente uma secundidade, ao passo que a ação inteligente, que tem um propósito mediando, é uma ação de terceiridade. Tá certo? Mas tudo isso assim, exige uma abstração enorme ali dentro para a gente conseguir entender. Tá certo? Muito bem, vamos tentar falar um pouquinho agora sobre representação. Eu falei para vocês que representação é um exemplo de terceiridade. Por que representação é um exemplo de terceiridade? Para isso a gente tem que entender o modelo de signo de Peirce. Como que uma coisa representa a outra? Como uma coisa significa a outra? Né? Ele vai definir um signo, dentre 1 milhão de definições diferentes que ele mesmo dá, como alguma coisa que está no lugar de outra em relação à ideia que esta produz na mente de um intérprete. Então, a gente na definição já dá aquele nó na nossa cabeça. Né? Como é que é?
alguma coisa que está no lugar de outra em relação à ideia que esta produz na mente de um intérprete. Vamos tentar entender isso devagar. Existe alguma coisa que é apresentada para a nossa mente, para a nossa consciência, que produz na mente do intérprete a mesma ideia, o interpretante, que seria produzido por outra coisa, que seria o objeto, tá certo? Caso esta fosse apresentada ao intérprete. Tá? Então vou dar um exemplo para a gente entender melhor isso aqui. Vamos imaginar que eu estou falando da minha casa. Tá certo? O objeto é a minha casa. Tá? E eu quero que vocês conheçam a minha casa. Mas eu não posso mostrar a minha casa de uma vez para vocês. O que eu posso fazer? Eu posso, por exemplo, tirar uma foto da minha casa e apresentar essa foto para vocês. Essa foto, o que é? É alguma coisa que vai produzir na mente a mesma ideia da casa, como se fosse a própria casa que está sendo apresentada lá. Tá certo? Da mesma maneira que eu posso fazer isso com a foto, se vocês já tiverem visto a minha casa e eu falar para vocês assim, a minha casa, e eu usei agora uma palavra para isso, ou duas palavras, né? Vocês também vão ter na mente de vocês o quê? A minha casa. Tá certo? E se vocês pararem para pensar, esse é o mesmo mecanismo que a gente usa para conhecer o mundo. Como que nós conhecemos o mundo? Através de signos que entram por meio dos nossos órgãos sensoriais. Cada informação que entra no meu órgão sensorial, o que é? É um signo que deve produzir na minha mente, ou na mente artificial de um robô que eu estou criando aí, tá certo? A mesma ideia que a coisa original deveria causar na minha mente. Então vocês percebam o quê? Que todo conhecimento que nós temos, ele é sempre mediado por um signo. E aí que eu falei para vocês que a gente não conseguiria chegar à verdade. Por que nós não chegamos à verdade? Porque a verdade ela sempre vem mediada por um signo. E vindo mediada, ela não é a mesma que o próprio objeto. Ela vai trazer uma informação desse objeto que é sempre parcial. Tá certo? Mas nós vamos chegar lá, vamos com cuidado. E é uma tríade por quê? Tem o signo, tem o objeto e tem o interpretante. Então são os três, estão conectados intimamente para poder formar o modelo do signo. O interpretante é o objeto. Não, o interpretante é o que vem na minha mente. Está vendo sua mente? Isso. Não, Então, ó, vamos lá. Eu mostrei a foto para você. O interpretante, o signo Ó, e o intérprete. Não, pera, calma. Tem um intérprete também, mas eu estou tirando o intérprete aqui do modelo, porque o próprio burst do script não precisa do intérprete. Mas vamos imaginar que tem um intérprete, sou eu. Tá certo? Eu estou aqui olhando para uma foto da minha casa. A foto é o signo. A minha casa que está lá é o objeto. E a ideia que aquela foto cria na minha mente é o interpretante. É aquilo que é como é interpretado. Certo? O interessante disso é o seguinte, olha, esse signo... Nesse caso, desculpa, mas aí o pensamento não se faz por signos, se faz por interpretante. Sempre, mas é assim. Não, porque então tá, duas ou três transparências atrás, o signo aparecia, entre aspas, aí como o átomo do pensamento. Na verdade é o interpretante. Que é Não, mas é que o interpretante também é um signo. A ideia... Essa tríade que dá o pensamento. Oi? Essa tríade, no fundo. A tríade é o processo. A tríade é o processo. A tríade é o processo, que é chamado por curso de semiose, por meio do qual o pensamento acontece. E esse processo é sempre um processo que parte de um signo, que representa um objeto e cria um interpretante. Só que o interessante é o seguinte, esse interpretante, por sua vez, precisa ter um signo também. E, portanto, ele deve gerar um outro interpretante, ou ele deve ser possível de gerar um outro interpretante para o mesmo objeto. Isso é importante. Tá certo? Então, olha, é um negócio complicado, gente. Se a gente fosse desenhar aqui, ó, só para vocês terem uma ideia de como isso pode ser complicado. Tá? Olha o que acontece aqui. Né? Seguindo aí a coisa do jogo. Então, eu tenho aqui um signo. Esse signo, por sua vez, gera um interpretante com relação a um objeto. Tá certo? Mas esse interpretante, por sua vez, também deve ser um signo. Portanto, ele também deve ser capaz agora de gerar um interpretante, mas esse interpretante tem que ser o quê?
desse mesmo objeto. E esse outro interpretante tem que ser necessariamente também um signo que, por sua vez, né, deve ser capaz de gerar um outro interpretante. Nós temos o I1, I2, I3, né, que, por sua vez, deve ser sobre o mesmo objeto. E aí, né, isso aqui pode levar a um processo que a gente, né, alguns detratores de Peirce vão chamar de semiose ilimitada, porque isso aí tende a não acabar nunca. Certo? Mas por que o interpretante tem que ser um signo? Por que ele diz isso? Porque senão ele não está tendo a relação com o objeto de fato. Para ele ser um signo, porque ele tem aquela relação com o objeto. Tudo que representa o objeto. Para alguma coisa poder representar, ela tem que ter o que Peirce coloca como sendo a interpretabilidade. Aí talvez esteja um pouco essa questão dessa cadeia não ser infinita, né? Eu gerei alguma coisa aqui. Não necessariamente eu preciso interpretar isso de novo num outro signo, mas ele tem que possuir a interpretabilidade. Ele precisa carregar o potencial de que, se o intérprete quiser, ele consegue gerar esse novo passo aqui e gerar um novo signo a partir dele. Se ele não quiser, ele para. Se ele não quiser, ele para. Eu estou pensando aqui, falei com o Max, a relação com conceitos contemporâneos de informação é impressionante. Sim, sim, sem dúvida. Você pega a tríade do Shannon, a definição do Shannon, né? O emissor, o canal e o receptor, sim, né? Mas nós vamos voltar nisso aqui daqui a pouco, tá certo? Porque isso aqui é mais complexo do que parece. Isso aqui é só o comecinho da história. É só para a gente ter uma ideia de como isso pode ser complicado, tá certo? Bom, então, entendendo aqui como é que o signo é uma terceiridade, né? O objeto por si só poderia causar o aparecimento de uma ideia na mente do interpretante. Entretanto, na ausência do objeto, o signo é capaz de produzir essa mesma ideia, né? E o signo, portanto, é o meio pelo qual um objeto ausente acaba por produzir uma ideia na mente do intérprete. E sendo assim, o signo é um exemplo de terceiridade. Tá? Isso aqui é uma interpretação, tá, gente? O próprio Peirce, depois ele critica isso em outro ponto e vai dizer assim: eu não preciso que ele seja um substituto. Isso é a ideia do signo como substituto. Ele não precisa ser substituto. Mas eu não vou entrar aqui porque ela é muito complexa. A gente vai deixar a nossa cabeça mais complicada ali. Tá? O objeto, por sua vez, não é necessariamente um objeto material ou abstrato, mas pode ser qualquer coisa, sensação ou evento que possa gerar uma ideia na mente do intérprete. Tá certo? Então não é um objeto. Pode ser um som, pode ser alguma coisa caindo, pode ser qualquer coisa, né? Pode ser inclusive uma outra ideia. Ou seja, ele não precisa ter existência real no mundo. Pode ser uma mera possibilidade. Tá certo? Pode ser uma hipótese. Tá? O interpretante, por sua vez, é sempre uma ideia na mente de um intérprete. Isso aqui também, depois, Peirce vai criticar essa definição e vai dizer que pode existir outro tipo de interpretante que não são ideias na mente do intérprete, mas daqui a pouquinho a gente fala sobre elas. E ele pode e vai atuar como signo em um futuro processo de interpretação. E aí que a gente tem a cadeia do pensamento, tá certo? Um interpretante sendo gerado após o outro. Ele, por sua vez, então, age como um mediador na relação entre o signo e o seu objeto. E é, portanto, também um fenômeno de terceiridade. Então, o interpretante também é um terceiro. E aí vocês repararam uma coisa interessante, de novo as categorias? O signo é um primeiro, o objeto é um segundo, que depende do primeiro, portanto é uma secundidade. E o interpretante é um terceiro que depende do objeto e do signo, e, portanto é uma terceiridade também. Tá certo? Vamos devagarzinho nos aclimatando com essas ideias. Tá. Em objeto, terceiro pontinho. Ele pode ser, inclusive, uma outra ideia. Pode. Sim. Não precisa ter existência real, é só uma observação. Sim. Essa existência real tira até o real. Porque como outra ideia, ele é real, porque ele não precisa ter existência. Essa existência é Mas se a existência é real, porque tudo que é existente é Sim. real. Mas só para observar, como outra ideia, para Peirce ele é real. Sim. Mas pode não existir. Né? Essa Né? existência Não precisa ter existência. Não Se precisa real, ter. põe entre parênteses, só isso. O Peirce dá um exemplo concreto de uma ideia que atua no signo? Sim, nós vamos ver várias aqui. Isso. Nós vamos ver várias. Vamos dar vários exemplos daqui a pouquinho. O que você perguntou, Du? Exemplo concreto de ideia que vira signo. Nós vamos ver. Bom, o significado é, portanto, aquilo que é transmitido, transportado ao intérprete pelo signo,
quando ocasiona a geração do interpretante na mente do intérprete, que é basicamente o quê? Essa vinculação perpétua que vai existir entre todas as possíveis cadeias de interpretação com o objeto aqui. Certo? O signo, então, né, originalmente definido como um exemplo de terceiridade, a um certo ponto da teoria de Peirce, ele passa a inverter isso daí. E ele passa a entender que, na verdade, o signo vai ser a própria definição de terceiridade. E ele vai entender e vai dizer, olha, todo fenômeno de terceiridade é um signo. Tá? Porque ele parou para pensar e falou assim, poxa, mas isso aqui é tão genérico que de repente eu posso definir que terceiridade e signo são a mesma coisa. Tá? Então, ele avança nessa direção aqui. Tá certo? E a gente entende aí como que nós temos aí as diferentes teorias de signo no próprio Peirce, né? O Peirce jovem e o Peirce maduro, tá certo? Vai ter uma teoria um pouquinho diferente. Bom, eu vou pular um pouco esse negócio aqui, porque isso aqui é meio complexo, mas isso aqui é só para a gente entender o seguinte, né? Você pode separar dois conceitos por três maneiras diferentes, por dissociação, prescindência e distinção. Né? Então você vai fazer uma diferença entre cada um deles, eu não vou entrar aqui em detalhes nesse instante, mas somente para mostrar a interdependência que vai existir entre as categorias. Né? Que as categorias não podem ser dissociadas umas da outra, nem de outras ideias, mas a primeiridade pode ser prescindida da secundidade e terceiridade, a secundidade pode ser prescindida da terceiridade, mas não da primeiridade, a terceiridade não pode ser prescindida nem da secundidade nem da primeiridade, e todas as categorias podem ser prescindidas de qualquer outro conceito, um quarto, um quinto, um sexto. Tá? Todas as categorias podem ser distinguidas entre si, entretanto, é extremamente necessário distingui-las de outros conceitos de modo a preservar toda a sua pureza significada. E tudo isso, na verdade, é simplesmente para poder mostrar para vocês o fato de que podem existir relações genuínas e degeneradas. Tá? Eu vou tentar explicar essa questão da degeneração com um exemplo. Certo? O que é uma relação genuína? É uma relação que não pode ser decomposta. Então, quando eu pego e falo assim, que né, deu João um presente, né, para Maria, certo? O que acontece? Nesse caso nós temos uma triadicidade genuína, porque se eu decompor isso aqui em díades, eu perco parte do significado da coisa. Mas podem existir tríades que são degeneradas, são tríades que podem ser recompostas em díades. Por exemplo, se eu disser, né, alguma coisa como isso aqui, irmãos, João, Maria e José, né? Isso é uma tríade, tá certo? Mas eu posso decompor isso aqui em díades. Eu posso dizer, João e Maria são irmãos, Maria e José são irmãos, João e José são irmãos. Então, com 3 díades, eu recomponho essa mesma tríade aqui, tá certo? Que eu não posso fazer aqui, tá? Então, essa primeira tríade aqui é um exemplo de uma tríade genuína. Essa aqui é um exemplo de uma tríade degenerada. Tá? Então, essa questão da genuidade ou da degeneração tem a ver com a decomposibilidade de uma relação. Relações triádicas genuínas não podem ser decompostas em relações diádicas ou monádicas, e relações diádicas genuínas não podem ser decompostas em relações monádicas. Mas eu posso ter relações diádicas degeneradas e posso ter relações triádicas degeneradas. E uma pergunta que todo mundo faz é: por que parar no 3? Por que eu não tenho uma 4idade, uma 5idade, tá certo? Ou algo parecido? Nós já vimos isso lá no caso das figurinhas, né? As relações de ordem maior que 3 são sempre relações degeneradas, ou seja, não existem relações de ordem maior que 3 que sejam genuínas. Tá? Então eu posso ter relações de 4, 5, 6, mas vão ser sempre degeneradas. Eu posso representá-las em relações de ordem menor. Tá? Bom, então, né? Meio aqui. Tá certo. Isso parece que tem um aspecto gramatical. Também. O aspecto gramatical é uma instância desses conceitos. É que às vezes é mais fácil entender por ali. Né? Bom,
O que vai acontecer então? Semiose é o nome que Peirce dá para esse processo de representação. Esse processo por meio do qual, né, um signo que está ligado a um objeto gera um interpretante e continua fazendo isso possivelmente infinitamente naquele tanto lá. Tá certo? Ele vai distinguir em algum ponto entre signo e representando, e ele vai usar essas duas palavras, aonde ele diz assim que um signo é algo que causa um efeito na mente humana, que gera uma ideia. Mas que se eu pudesse levar isso para o cosmos de uma maneira geral, eu poderia usar o conceito de representamen, que poderia causar um efeito em qualquer lugar. Tá certo? Ele faz uma distinção entre signo e representamen. Isso seria o modelo estendido de semiose. Ou seja, a semiose não acontece somente na mente humana, ela acontece na natureza como um todo. E na natureza, nós não vamos mais falar de signo, nós vamos falar de representantes. Ele está passando da ordem lógica para a ontológica. Exatamente. Exatamente. Mas depois na teoria dele é uma coisa muito interessante, porque depois ele vai afirmar que, na verdade, tudo que é humano, inclusive o comportamento racional da nossa mente, é reflexo da natureza. Sim. Nós Ele inverte. Do que ocorre na natureza. É o que eu comentei no comecinho da apresentação. Ele começa... E arbítrio é um exemplo do atraso permitido possível. Ele começa falando da mente humana e de processos que acontecem na mente humana. E ele termina falando de processos que acontecem na natureza como um todo, falando do processo cosmológico. E depois ele pode voltar para trás. Né? Bom, o representante, então, é o sujeito de uma relação triádica com um segundo, chamado seu objeto, para um terceiro, chamado seu interpretante, sendo esta relação triádica de tal forma que o representante determina que seu interpretante assuma da mesma forma uma relação triádica com o mesmo objeto para algum outro interpretante. Isso aqui tudo, gente, é isso aqui, tá? Se vocês lerem devagar, é o que está aqui. Eu não vou ler de novo para a gente não perder tempo, mas é essa questão de você ter sempre essa possibilidade de interpretação, que geraria, né, potencialmente essa semiose ilimitada, que é uma sequência potencialmente infinita de interpretações, que é aquela que está ali naquele desenho. Daí a terceira idade seria identificada com representante, não com signo. Não, representante é sempre o primeiro. É que simplesmente é uma questão de escopo. Quando eu estou falando de signo, eu estou falando de semiose acontecendo na mente humana. Mas aí eu posso entender que semiose não está limitada à mente humana. A semiose acontece em toda a natureza. E aí ele achou por bem mudar o nome. Em vez de chamar de signo, ele chamou de representante. Então o representante é o signo de uma semiose acontecendo no universo, não só na mente humana. Certo? Sempre uma terceira idade. Sempre uma terceira idade, mas é que o Peirce faz isso é uma coisa um pouco confusa dele, que ele muitas vezes ele chama signo o primeiro elemento do processo, e ele chama de signo também o processo como um todo. Tá certo? Quer dizer, o signo como o primeiro elemento do processo, ele é uma primeira idade. Mas o signo, como o processo como um todo, ele é uma terceira idade. Tá? Esse é um problema terminológico que resolve se a gente adotar o nome representante. Por que resolve? Porque aí eu uso o signo só para o processo como um todo. E o representante? O representante é o primeiro elemento desse processo. Primeira idade. E o representante seria sempre primeira idade? Sempre. Ele é a primeira idade de um processo de uma terceira idade. Por isso que eu falo, é uma coisa sendo aplicada dentro da outra. O processo em si é um processo triádico, mas o elemento do processo é um primeiro. Tá? Ricardo, e por que a semiose ilimitada é usada pelos detratores? Qual é o... Porque, principalmente quem falou isso foi o Humberto Eco. Né? Quem criou esse conceito de semiose limitada foi para falar mal de Peirce, que dizia o seguinte: olha, é um absurdo que ele fala, porque ninguém fica eternamente fazendo isso aqui, senão você não terminaria nunca. Ninguém fica eternamente, mas a humanidade fica. Ninguém fica A história, ninguém fica fazendo nada. Nem contando os números naturais. Então existem os números considerados. Nós não conseguimos, podemos ficar a vida inteira contando, vamos chegar lá longe. Isso. Mas Aritmética alguém infinitária. conhece todos os naturais. Mas ele era usado pelos detratores como sendo um modelo infactível. Potência, Tá certo? Um modelo que não se sustentaria. Porém, ele se sustenta no instante que você fala, não, o que existe é um potencial de interpretação, e não que essa interpretação precisa continuar eternamente. O potencial tem que existir, mas ela pode parar em qualquer Mas essa instante. crítica do Humberto Eco é incrível.
Porque então você não pode aceitar a teoria de conjuntos, você não pode aceitar Não, a crítica do ego, ela é tão absurda que tem outras que ele faz, por exemplo, uma crítica ao iconismo, que nós vamos falar daqui a pouquinho sobre os ícones, dizendo que o iconismo é um desvario de Peirce, e depois ele mesmo volta atrás e se pede desculpas que ele não tinha entendido direito. Estou achando que o ego não entendeu. Quer dizer, o Eco é uma pessoa complicada. O que o Eco tentou fazer? Ele vem de uma tradição da chamada semiose diádica, onde você tinha o signo você tinha o significante e o significado como dois elementos únicos para definir o signo, certo? E aí, quando ele conheceu a semiótica de Peirce, que era triádica, ele tentou conciliar as duas coisas. E são duas coisas que não dá para conciliar. Você não consegue conciliar uma semiose triádica com semiose diádica. Mas quem inventou a semiose diádica? Foi Saussure. Saussure? É. Mas ele é posterior ao... Não, eles são contemporâneos e um não conheceu o outro. Não, um não conheceu o outro. Não, Saussure é depois, não é? Não, eles são contemporâneos. São mais ou menos da mesma época. Mas eles são correntes que a Saussure criou uma corrente europeia e Peirce criou uma corrente americana. Né? E eles só foram, quer dizer, os semiodicistas só foram perceber isso muito lá na frente. Né? E aí o que acontece é que Eco vinha de uma tradição diádica e ele, quando conheceu e tentou cruzar as duas coisas, ele gerou um Frankenstein, certo? Porque não dá. Elas são antagônicas. O Saussure é mais contemporâneo mesmo, o Chomsky que é posterior, né? Chomsky é posterior, sim. O Saussure é o pai da linguística, né? Isso, exatamente, ele mesmo. Bom, os objetos, portanto, sendo exemplos da secundidade, eles podem existir em duas formas, numa forma genuína e numa forma degenerada. O objeto imediato, ele é um objeto degenerado. Esse objeto é o objeto da maneira como ele é apresentado potencialmente pelo signo. Então eu vou tentar dar um exemplo para vocês entenderem o que está acontecendo aqui. Né? Vamos imaginar que eu tenho uma foto, certo? Uma foto da minha casa. Tá? Essa foto da minha casa, ela não vai ser capaz de mostrar a minha casa como um todo. Ela vai mostrar um pedaço, uma parcela da minha casa. Tá certo? Essa parcela da casa que é apresentada pela foto é um caso de um objeto degenerado. Porque ele não mostra o objeto casa como um todo. Tá certo? Já o objeto dinâmico, ou objeto genuíno, é o objeto como ele existe no mundo real, com cuidado aqui com essa história do existe no real, mas enfim, livremente, tá certo? E está ligado aí sim com a ideia de secundidade. Tá certo? Mas quer dizer que o objeto dinâmico, no exemplo da casa, é a própria casa? É a própria casa. E o objeto imediato é a parte da casa que é apresentada pelo signo. E por que o objeto é sempre de secundidade? Porque na tríade, o signo é o primeiro, o objeto é o segundo e o interpretante é o terceiro. O signo não vem depois do objeto? Mas tem a casa, você tem a foto da casa e depois a ideia que a foto te transmite. Essa ordem. Não, mas é porque o signo, isso aí tem uma discussão a respeito, que eu nesse momento ela é muito longa para a gente entrar, mas que é uma questão de quem vem primeiro, ou seja, o primeiro que é apresentado é o signo. E o signo diz respeito a um objeto como um segundo, e ele tem a capacidade de gerar um terceiro, que é o interpretante. Não, eu entendi que você falou isso, eu entendi. Não, mas é que tem uma diferença entre a visão ontológica e a visão epistemológica, agora eu não sei. Né? Eu acho que assim, a casa, aquela coisa que você vê, que você pega, é a secundidade. A primeiridade é a essência, a abstração do conceito de casa. Universal. Acho que é isso. Não vamos entrar por aí, essa é outra coisa aí. Voltamos calma. Voltamos a tudo. Guardemos essa. Diga. Uma pessoa daltônica, ela olha para a casa, a primeira coisa que tem é a imagem branca e preta da casa. Isso. Então é a primeiridade. A casa tem lá coisas que ela não enxerga. Então, mas é porque isso aí, na verdade... Você tem uma casa e um daltônico. Ele olha para aquela casa e enxerga tem uma imagem branca e preta. É o que primeiro ele recebeu. Tá.
Então por isso que é a primeira idade. Que é o signo. O signo. Aí você que se remete à casa, por isso que é secundidade. Mas essa é uma outra secundidade, não é essa aqui. Não é o fato dela ser objeto, é verdade o que você está falando, mas não é essa mesma que está aqui. Então você deu como exemplo de primeira idade o eu. Sim. O eu não é um objeto nesse sentido, nesse caso? Não. É que o objeto aqui é o objeto do signo. Não é um objeto físico. Esse é a questão. Oi. Desculpa, Diga. eu entendo, na verdade, muito pouco, mas quando o senhor fala em semiótica, eu entendo comunicação. Isso. Então, a questão é que não existe um objeto, não existe um intérprete, se não existem todas as coisas juntas, como elementos de uma comunicação. Sim. Neste caso, o signo é uma primeira. É um primeiro. Neste caso, sim. Ele é um primeiro. Mas você pode começar a história um pouquinho diferente e ele é gerado na terceira idade. Só para vocês terem uma ideia, Processo. tem comentadores que fazem a seguinte colocação. Né? Se nós fôssemos levar cronologicamente, vamos pensar um dinossauro. Certo? Os dinossauros viveram há vários milhões de anos atrás. Quando eu pego e encontro um osso de dinossauro, esse osso de dinossauro é um signo que representa como objeto aquele dinossauro que viveu vários milhões de anos no passado. Então, nesse caso, cronologicamente, o objeto é anterior ao signo. Certo? Mas do ponto de vista da lógica do processo comunicacional, da lógica de interpretação, primeiro veio o objeto, o osso do dinossauro. Sem o osso do dinossauro, eu nem iria pensar no dinossauro. Não, o osso não é objeto. Não, é o signo. Isso. O osso é o signo. Tá certo? Eu agora estou me confundindo. Então, o osso é o signo de um objeto que é o dinossauro, que viveu há vários milhões de anos atrás, e cronologicamente anterior à apresentação do signo, mas, do ponto de vista do processamento lógico, o osso vem primeiro. O osso diz respeito àquele dinossauro lá e ele causa na mente do indivíduo a geração de um interpretante que vai remeter àquele mesmo dinossauro lá do passado. Seria diferente se o cachorro chegasse e encontrasse o osso para roer. É isso. Exatamente. Não é? Daí ele é um objeto. Mas isso ainda leva a uma série de questões. É objeto osso. Leva uma série de Tem que ser um questões. cachorrão enorme, porque o almoço. Vai pro céu. Mas vamos lá. Vamos lá que a coisa vai ficar mais interessante ainda. Vai ser um almoço. Os interpretantes, por sua vez, eles são exemplos de terceira idade. E da mesma maneira que os objetos podem ser degenerados ou genuínos, os interpretantes também podem sofrer duas degenerações. Tá certo? Então nós vamos ter o interpretante imediato, que é duplamente degenerado, que é o interpretante potencial que o signo carrega em si, ainda não interpretado em nenhuma mente. É aquele potencial de interpretabilidade que o signo tem. Esse é o interpretante imediato. Tem o interpretante dinâmico, que é simplesmente degenerado, que é o interpretante real. É aquele interpretante da existência, efetivamente causado na mente do intérprete, que por ser existência é uma secundidade. E existe o interpretante final, ou interpretante genuíno, que é um interpretante genérico, reunindo todos os interpretantes possíveis numa semiose limitada e que seria uma ideia de terceira idade. Tá certo? Então, é um pouco aquela ideia da interpretabilidade que eu comentei. Essa aqui é uma corrente que caminha para o interpretante final. Mas o interpretante final nunca acontece na existência. Na existência nós temos somente o interpretante dinâmico. O conceito de casa, o conceito generalizado de casa seria esse interpretante final genérico? Sim. Um exemplo. Porque esse é um outro caso que nós vamos falar daqui a pouquinho, que é a diferença de legisigno e sim-signo. Mas nós vamos chegar lá. Mas isso é, desculpa, Oi. remete perfeitamente à escolástica, em que O Peirce se inspirou. distinguir o ato de ser e essência. O que você está chamando de existência seria o ato de ser aristotélico, tomista e Sim, veja, Peirce teve uma inspiração em todos, ele tem um diálogo muito grande, principalmente com Kant e principalmente com os filósofos medievais. Tá certo? Ele cita vários no seu trabalho. Então ele se apropria de muitas dessas ideias. Só que ele faz é que ele passa uma agulha e que ele sintetiza tudo isso por meio de uma teoria unificada. E relacional. E relacional. Você não pode Relacional. ter Ou seja, aristotélico, não platônico. Isso.
Eu não posso responder isso com muita propriedade. O meu conhecimento de Aristóteles é muito limitado. Eu não me atreveria a responder nesse A gente sentido. trabalha com conceitos. Sim. Que o Peirce seria então mais aristotélico do que Eu diria o seguinte, Fábio, ainda tem um tanto a avançar. Talvez a gente pudesse fazer uma pausa agora para o coffee break. Não sei se o coffee break está aqui. E a gente continuaria depois na sequência. Pode ser? Pode ideia. Pode ideia. Porque eu tenho ainda um certo tanto a avançar aqui à frente. A verdade é que nós queremos saber se ele é aristotélico, platônico ou kantiano. Na verdade, ele é Peirce. Ele é altamente Ele é pragmático. Ele é persiano, ele é altamente original e corajoso, porque é uma abordagem assim. Mas vamos fazer então um intervalinho e a gente já volta na sequência aqui para dar continuidade. Ainda sabia a lógica, isso é maravilhoso. Não apenas aristotélico. Mas já sei porque o pessoal fala do dele. De um hábito, da formação de um hábito para que essa interpretação seja possível. Então esses signos habituais são os que a gente chama de símbolos. E o exemplo mais típico que nós temos são as palavras. Então, para que você saiba interpretar uma palavra ou interpretar um texto, você precisa adquirir um certo conjunto de hábitos ao longo da sua existência, porque esses hábitos eles fazem parte do processo de interpretação para você poder chegar na interpretação definitiva. E é muito diferente você pegar um signo icônico, por exemplo, onde qualquer pessoa que mostra uma foto, você sabe o significado daquela foto. É sempre uma crença possivelmente questionável, ou seja, você abrir mão da certeza absoluta nas suas crenças, mas você sempre considerá-las como sendo, olha, até o momento é a melhor explicação que eu tenho para o mundo. Nós teríamos uma possibilidade de talvez evoluir ecumenicamente a religião para algo mais universal do que nós temos hoje. O que hoje impede isso é um pouco essa postura de que, olha, eu não vou questionar as minhas crenças. As minhas crenças são, eu fecho questão com elas, você pode falar quanto quiser, eu vou continuar com elas. Eu acho que essa postura que Peirce tende a tentar modificar com a proposta. Então, quando eu falo de revolucionário ali, é nesse sentido, quer dizer, no instante em que nós abrimos mão da certeza das nossas crenças, nós passamos a considerá-las como hipóteses provisórias que até o momento melhor explicam o mundo passa a ser mais debatível. Porque eu pessoalmente já me envolvi em discussões sobre religião com algumas pessoas que as pessoas se sentiam atacadas ao você questionar as crenças dela. E isso impossibilita qualquer tipo de diálogo, porque na medida que a pessoa se sente pessoalmente ofendida quando você questiona uma crença dela, isso inviabiliza o diálogo, inviabiliza o debate, certo? Mas se todo mundo partir dessa posição, não, tudo bem, vamos em hipótese assumir que você está correto, e eu vou tentar agora, logicamente, convencê-lo de que você está errado, eu acho que isso mudaria muito do diálogo religioso, né? E nesse sentido é que eu acho que ele é revolucionário, porque se existe a possibilidade de uma convergência universal do ponto de vista religioso, ele vai ter que partir por alguma coisa por aí, porque senão ninguém vai abrir mão das crenças. Ou vai ser por imposição, um vai impor ao outro, porque, veja, se a pessoa já chegou ao ponto de engessar as suas crenças e não mexer mais nelas, não tem mais jeito, ela está ali, não vai sair daqui. E só, desculpa o parênteses, isso é antinatural, quer dizer, não é humano. Hoje existe uma expressão já tradicional, né, por exemplo, na Igreja Católica, os fiéis mais conscientes dizem pensar como a Igreja. Quer dizer, não recebe aqui. Você pode rever suas hipóteses dedutivas, você pode inclusive voltar para trás desde o começo. E tem a ver com o Popper, quer dizer, as teorias existem até que elas sejam falsificadas, para poderem ser melhoradas. Você pode até questionar o próprio Peirce. Porque é interessante isso, quer dizer, ele dá uma liberdade para a gente tão grande que até mesmo a própria teoria dele, ela é questionável do ponto de vista a gente pode questionar e dizer, olha, será que... Porque ele nos permite isso, né? Quer dizer, eu acho bonito isso, eu acho elegante. Eu acho que temos que encerrar, agradecer mais uma vez, uma primeira vez, Ricardo. Obrigado.
Primeira vez em forma de palmas, né? Hoje, os pergunços. Hoje. Charles Spitz em profundidade. Você, não, isso é difícil. Eu acho que quer dizer, eu acho que eu precisaria aprofundar para ver. Eu proporia que a segunda fala do silêncio Tem uma outra. próprio Parabéns, hein? Obrigado. e faz um resumo de 10 minutos do que ele já fez.